Deus, vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos por esta manhã, em que poderíamos estar reunidos em muitos lugares, como outrora, ó Deus, nas quadras de futebol, nas praias, nos sambas, nas orgias da vida, perdendo a vida entre os dedos. Mas hoje estamos aqui na Tua presença, pedindo a Tua graça, o Teu favor, reconhecendo a libertação que aconteceu nas nossas vidas, reconhecendo as Tuas misericórdias, os Teus livramentos, reconhecendo as Tuas curas, reconhecendo que só o Senhor é Deus e nos incluiu nos Teus planos e projetos. Nos dá graça, nos capacita, ó Deus, sonda-nos e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Pois bem sabemos, Senhor, que muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor. Por isso nos abençoa nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós havíamos falado aqui no ministério que setembro seria um dia de juízo. Amém? Falamos sobre isso e falamos que a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. Amém? Primeiro Deus julga dentro da sua casa, Ele purifica dentro da sua casa para depois alcançar lá fora. É assim que acontece. Sempre não foi assim? Sempre foi assim. Quando Deus chamou Gideão para aquela guerra, primeiro fez a separação dentro do seu povo. Quem estava aprovado e quem estava reprovado. Depois vamos para a batalha, vamos julgar os ímpios. Amém? O arrebatamento. Começa o juízo como? Na igreja. Depois, as taças amargas de Apocalipse são derramadas em todo o mundo. Então, nós sabemos, existe um número que nos foi revelado numa particularidade. É o número 23. Eu já tenho mostrado muitas coisas e falado. O que é o número 23? O número 23 significa o decreto. Decreto de um juízo. Não é um juízo, é o decreto de um juízo. Ou seja, uma ordem de prisão. Quando aí no mundo decretam, olha, foi decretada prisão preventiva de fulano. Tá, mas o fulano está preso? Não. Foi decretada a prisão dele. Então tem que os oficiais de justiça, a polícia, ir lá buscar o camarada para prendê-lo. Então, entre o decreto da prisão até o cumprimento da prisão, existe um espaço, não existe? O 23 é isso. O 23 é o decreto de um juízo, mas não o cumprimento desse juízo. Entendeu? Você vai perguntar, pastor, tem referência bíblica? Tem um montão, mas eu não anotei nenhuma. Tá? Tem um montão, não anotei nenhuma. Quando você estiver lendo a Bíblia, que você observar aparecer, no 23º dia, no 23º ano, no dia 23, você vai começar a observar isso. Deus nos tem dado graça para entender muitas coisas até o número 25. Mas eu não anotei. A partir do 20 para frente, eu não anotei nada. Não anotei absolutamente nada. Então, decretos, juízos, eu pergunto, isso faz parte do Evangelho ou não faz? Temos entendido que o nosso Deus não é só amor, porque um Deus que fosse só amor não se preocuparia em criar o inferno. Não, eu sou só amor, eu vou amar todo mundo, eu vou salvar todo mundo, para que eu vou perder tempo de criar um inferno? Vem Jesus e conta a parábola do rico e do Lázaro, né? E do mendigo, mostrando que homens, não é isso que a parábola mostra? Que homens seriam lançados no inferno. Este é o decreto da Escritura, que haverá vidas sofrendo eternamente, como Jesus disse lá, o tormento não cessa, o bicho não para de comer, o fogo não para de arder. Está querendo demonstrar fogo é símbolo de juízo.
Então está demonstrando que há um juízo de Deus que não cessará nunca, arderá continuamente. Eu quero entrar com você em alguns detalhes e eu quero, irmão, que você entenda que Deus te trouxe para um lugar terrível, que é essa igreja. Eu quero que você entenda isso. Deus te trouxe para um lugar terrível. Você disse, eu quero a verdade. Deus falou, você quer a verdade? Eu vou te levar num lugar. Te trouxe para cá. Aqui é um lugar terrível. Ou você compra a verdade, ou você vai morrer. Deus mesmo vai te jogar fora. Lembra da parábola do joio e do trigo? Os discípulos discerniram. Senhor, quem semeou o joio? Tu semeaste o trigo. Quem semeou o joio? Os discípulos, os próprios discípulos discerniram que havia joio no meio do trigo na seara do Senhor. Os discípulos discerniram. Senhor, vamos arrancar, vamos vendo. Não. Isso é obra de quem? Da divindade. O Senhor dará ordem aos seus anjos e eles fazem separação do joio e do trigo. Eles fazem separação do que serve e do que não serve. Essa lição é poderosa. Existem vários símbolos que nós temos estudado, outros que Deus nos tem dado graça, revelado, como símbolo das cores e uma série de coisas que muita gente por aí não sabe. Quanto mais nos aprofundamos, mais Deus fala conosco no profundo, na intimidade. E quando Deus fala na intimidade, só quem entende somos nós mesmos. Ninguém mais entende. Eu tenho aqui algo a respeito de sonhos proféticos. Uns meus, outros de irmãos que trouxeram para mim. Visões que tiveram no meio do culto e vieram conversar comigo depois do culto. E qual é a nossa missão? Irmão, se você tiver uma visão, se você tiver um sonho, algumas pessoas até escrevem o sonho, são muitos que tem lá embaixo. Eu não vou me guiar pela sua visão, eu não vou me guiar pelo seu sonho, eu não vou ser mais vigilante ou mais prudente por causa da sua visão ou por causa do seu sonho. Porque a Escritura já me convoca a essa vigilância, essa prudência. Eu não posso esperar um sonho para eu tomar postura de crente e de homem. Eu já tenho a Bíblia. Se eu não tiver a Bíblia, não adianta sonho, nem visão, nem revelação. Amém? Então, os sonhos juntam, somam, acrescentam? Sim, mas eu nunca tomarei uma decisão, eu jamais farei isso, tomarei uma decisão porque alguém me entregou um sonho. Isso seria criancice, meninice. Não trato ninguém de forma diferente porque alguém teve um sonho a respeito de alguém. Não, isso não me importa. O meu prumo é um só, é a oração e a palavra. Eu nunca vou fazer algo porque minha esposa teve um sonho, o irmão teve um sonho, a irmã teve um sonho, tiveram uma visão. Não faço nada. Eu só faço aquilo que Deus me manda fazer. Entende? Por isso eu sou ministro de Deus nesse lugar. Porque não sou guiado pelos outros, mas sim pelo Espírito de Deus. Agora, todos os sonhos são tremendos? Claro. Eu não vou cair também na ignorância de achar que Deus só possa falar comigo. Ou eu vou determinar que caminho Deus vai falar comigo. Não. Deus fala de muitas maneiras. Deu um sonho, deu uma visão, eu vou para a oração. Se o Senhor me confirmar, me falar, me orientar a tomar uma atitude, nós vamos tomar a atitude que tiver que ser tomada. Mas eu tenho que poder afirmar, botar minha vida em jogo, de que Deus, de alguma maneira, ou usou um cachorro, ou usou uma mula, ou usou um corvo, mas de alguma maneira Ele falou comigo. Senão eu vou como se diz na gíria, né? Vou me dar mal. Vou me dar mal. Então, teve um sonho que alguém entregou para mim aqui e mostrava uma irmã, desenhar uma irmã, pronto. Na parte de baixo ela estava vestida, ou seja, uma saia que ela estava vestida, vermelha.
Da parte de cima, ela estava com uma blusa preta. Agora anota o que você não sabe. Não que isso seja uma regra que não possa variar, porque você já viu que na Escritura, mares tem 2 significados, rios tem 2 significados, leão tem 2 significados. Leão tem significado tanto para Jesus quanto para o diabo. Agora, as partes de baixo, cintura para baixo, representa sedução. Cintura para cima representa espiritualidade. O que vemos aqui? Vermelho é a cor da sedução e o preto é a cor da espiritualidade zero. Não que você não vá, poxa, eu não vou mais usar uma roupa preta, não é isso, é um mundo espiritual, né? Aliás, tem dia de frio que eu me visto todo de preto, porque eu sinto muito frio. Tem nada a ver, isso não é a história. Eu não vou mais na igreja de roupa preta. Tem nada a ver com a história. Então, o que aconteceu com essa irmã? Simplesmente continuou. Chegou uma hora que sumiu. E às vezes liga para cá, olha, eu estou tentando ir na igreja e não consigo. Mas ninguém mandou ela embora. A revelação chegou até mim. Eu orei, Deus confirmou, mostrou que realmente a vida dela aqui não tinha nada de espiritual. E está caminhando. Chegou uma hora que tenta vir aqui na igreja e ainda liga. Olha, eu não me desliguei não, eu não consigo ir na igreja. Nós já pregamos aqui nesse ministério, dizendo que ia ter pessoas que iam tentar vir na igreja e que Deus ia botar a mão e não ia deixar chegar aqui. Já tem meses que essa pessoa saiu da igreja. Tem mais, não fui eu que tive essa visão. Deus fala de muitas maneiras, amém? Não está escrito, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, terão visões, os vossos velhos sonharão. Não é isso? Sobre toda a carne, sobre servos e servas naquele dia derramarei do meu espírito. Não é isso? O Espírito de Deus está repartido sobre todos nós. Então Deus fala por onde Ele quiser falar. Agora nós vamos buscar a testificação do Espírito Santo. Se você tiver uma pergunta para fazer, você vai levantar a mão e o nosso irmão Alessandro vai chegar até você para que a sua pergunta também fique registrada. Ele está com o microfonezinho ali sem fio. Então, preto normalmente é espiritualidade zero, o vermelho é a cor da sedução, ainda mais quando se apresenta da cintura para baixo. Tá ok? Então, esta irmã que foi mostrada nessa situação, não adianta ligar, não vem mais, irmão. Sabe o que é não vem mais? Ah, mas é só pegar um ônibus, é só pegar um táxi. Tenta! Porque este lugar é terrível. Muita gente não entende quando eu digo assim, irmão, saiu, por favor, não volte. Todo mundo quer o contrário, todo mundo quer que alguém, quando sai de uma igreja, que volte. A pessoa voltou, é número, né, da ideia, se tem muita gente, da ideia de crescimento ministerial. Eu não tenho essa visão, isso é ignorância. Crescimento ministerial para mim são as portas que Deus me abre, não é quantidade de gente. Então, muita gente não entende. Quando eu falo, irmão, saiu, vai com Deus, mas não volta. Porque esse lugar aqui não tem ir e voltar. Aqui não tem isso. O Senhor, quando me chamou a obra, para fazer a obra nesse lugar, Ele disse que nesse lugar Ele faria uma seleção. As igrejas por aí não querem isso. Não, a pessoa voltou, voltou número, né? Voltou dízimo, voltou oferta, voltou mão de obra. Não, aqui não tem nada disso. Aqui não interessa esse ponto de vista. Então,
para que você veja como Deus vai mostrando as coisas antecipadamente. Essa mesma pessoa, um outro sonho, dizia que ela tinha uma aparência envelhecida. A mesma pessoa, uma aparência acabada, uma aparência desgastada, uma aparência envelhecida. Mas naturalmente a pessoa não é assim. Acabou o tempo dela, sumiu. Um alerta para nós. Não podemos perder tempo. Quando Deus chama para cá, é para tomarmos uma posição. É para tomarmos uma atitude. A era da igreja está prestes a chegar ao seu fim. Deus quer contar com as nossas vidas. Ou a gente toma uma atitude, ou Deus mesmo pega a gente pelo colarinho e diz assim, ó, rua. Aqui é assim, irmão. Você sabe que aqui é assim. Porque você sabe o preço que você tem pagado para estar nesse lugar. Quando você estava em outras igrejas, você vivia de paz e amor. A sua casa era um lar cristão. Quando você veio para cá, a sua própria casa rachou. Rachou ou não rachou? Então você sabe muito bem que esse não é um lugar comum. E o que a gente faz aqui? Simplesmente oramos e pregamos Bíblia. Não tem corrente, não tem campanha, não tem propósito, não tem voto. Porque aqui é um lugar terrível. Por aí estão brincando. Olha, campanha, vamos fazer a campanha, vamos fazer a corrente. Toma um envelopezinho para você dar dinheiro. Aqui não tem isso. Então este lugar é terrível. Na questão dos sonhos, irmão, você precisa tomar cuidado. Nem sempre os sonhos significam aquilo que você vê nele. Você tem que tomar cuidado. Existem sonhos que parecem uma coisa, mas quando você vai orar, Deus te acrescenta lições de que aquilo também significa outras coisas. Quem aí já teve sonho de sendo beijada por algum irmão da igreja? Ninguém? Se você tiver um sonho desse, não se assuste, não quer dizer que o irmão esteja interessado em você. Pode significar outras coisas. Se você se precipitar, você vai começar a ter reservas com o irmão. Vai fazer o papel de ignorante espiritual. Mas não, eu tive um sonho que aquele irmão me beijava. Não, ele deve ter segundas intenções comigo. Não tem segundas intenções nenhuma. Tem que ver direitinho o significado daquilo ali. Porque beijo não significa só traição. Né? Um casal, quando se beija, é traição? Não é a traição. É intimidade, é amor, é carinho, é afeto. Então você tem que tomar cuidado. Muito cuidado com os sonhos para que eles mesmos não... Para que você não sonhe e acabe se prejudicando pela precipitação da sua interpretação. Eu tenho aqui um sonho. Quantos conheceram o irmão Mário? Eu tenho aqui um sonho que diz que o irmão Mário, ele estava sentado na divisão de 2 cômodos. Ou seja, não estava em um, nem estava no outro. Estava em dúvida. Estava em dúvida. Mas você é testemunha de que eu já preguei desse púlpito dizendo, meu irmão, tem dúvida? É comum e é normal. Tem dúvida? Vai orar. Tem dúvida? Ninguém pode tomar decisão com dúvida. Se você tem dúvida, o Senhor não prometeu, clama a mim e responder-te-ei. Vai orar, Jesus não ensinou para orar? Entra no teu quarto, orai sem cessar, Ele me invocará, eu lhe responderei. Não é isso que a Escritura nos ensina? Se eu não andar segundo a Escritura, eu vou pisar no abismo, eu vou cair, eu vou me dar mal. Então é muito fácil dizer assim, eu sou crente, pego a Bíblia e boto debaixo do braço, mas a minha vida não é vida de cristão. Se eu não tenho vida de oração, meu irmão, estou me iludindo. Se na minha dúvida eu tomo a minha própria decisão,
É ilusão. Está brincando. Está jogando a salvação por entre os dedos. Está jogando o ministério fora, na lata do lixo. Está pisando no sangue de Cristo. Está levando uma vida inútil. Seria melhor estar curtindo as orgias da vida. Porque está fazendo a mesma coisa dentro da igreja. Se não leva uma vida séria de oração, na hora da dúvida, tem que buscar a face do Senhor. Então, Deus revelava a ele em dúvida. Depois um outro sonho, que mostra eu pregando no púlpito. Aí ele se levantava e dizia assim: eu não concordo. Eu não concordo. Tu não concorda com o que eu prego? Meu irmão, você é livre e tem direito. Mas e se você não concorda com uma verdade? Quem vai se dar mal? É você. Como você vai saber se o que eu falo é verdade ou é mentira? Oração. Não é o que temos ensinado? Oração. Então, meu irmão, essas coisas já estavam guardadas. Tem até data aqui, olha. Data de 2/2/2008. Então, agora, que Deus, pelo poder do sangue de Cristo, seja testemunha fiel com os olhos como chama de fogo. Se em algum momento eu tratei alguém de forma diferente, porque já sabia o que ia acontecer. Nunca! Porque o Senhor me ensinou que a separação, quem faz é Ele. Se Ele não me mandou fazer nada, eu não posso fazer nada. Então, foi-se o irmão Mário. Que pena, pessoa de vida muito sofrida, com uma história muito triste, de uma maneira poderosa e milagrosa, chegou a esse ministério e jogou a sua vida fora. Não me interessa para onde foi, jogou a vida fora. Saiu fora do tempo, não se posicionou. Não concorda? Irmão, você tem liberdade de não concordar, mas vá orar. Porque eu vivi uma experiência certa vez. Eu cheguei numa igreja e tinha lá um genro do pastor que se achava o dono da igreja, porque era genro do pastor, casado com a filha do pastor. E aquele homem me afrontou tanto, ele me humilhou, sabe, ele me discriminou. Foi uma coisa terrível. E eu, inocente, eu falei: Senhor, que isso? O Senhor me trouxe para essa igreja. Por que isso tudo está acontecendo? Eu fui orar. Eu peguei, subi para um canto quieto e fui falar com Deus. Senhor, não é lá que o Senhor me quer, eu me enganei. Eu volto para a igreja de onde eu saí. Eu volto. E o Senhor falou comigo: é lá mesmo que eu te quero. Fica lá. E se eu tivesse tomado a minha atitude? Eu me daria mal. Eu sairia do propósito de Deus. Quando o Senhor falou comigo: é lá mesmo que eu te quero, sobre mim caiu uma graça tremenda, que eu passava pelaquele camarada como se estivesse passando por um cachorro. Não significava nada para mim. Ele podia falar o que fosse, ele podia dizer o que fosse, eu estava na direção do meu Senhor Jesus. Hoje estou aqui já há 9 anos fazendo a obra de Deus, e eu posso te apresentar sentado no mesmo banquinho, esperando uma oportunidade da vida. Então, meu irmão, tem que seguir a direção. Não tome atitudes pelo que você pensa, pelo que você concorde ou discorde. Porque quando éramos católicos e espíritas, discordávamos do ser crente. E hoje, damos a vida pelo cristianismo. Então, muitos são os pensamentos dos homens, mas a palavra certa vem do Senhor. Amém? Então, eu quero que você entenda que as coisas nesse ministério, elas são pré-anunciadas. Tem sonhos aqui guardados, não aqui, lá embaixo, incluindo vários irmãos aqui da igreja. E eu glorifico a Deus que a grande maioria dele é sonhos maravilhosos, que Deus tem mostrado. Alguns é de vigilância,
Que eu às vezes converso com alguns irmãos e digo, irmão, olha, oração, dedica na oração, porque Deus dá um alerta, opa, nem tudo está perdido. Quando Deus mostra que já era, meu irmão, não vou perder nem eu tempo de falar nada para ninguém. Mas quando Deus está mostrando que é um alerta, né? E o interessante é que muitas vezes vamos falar com a pessoa e a pessoa diz assim, não pastor, eu já tinha tido um sonho. Isso é que é um Deus tremendo. Eu fico assim impressionado e apaixonado por esse Deus, porque ninguém pode acusar Deus de ter caído no abismo. Ninguém pode. Ele é tremendo. Então, meu irmão, vamos ainda ver algumas coisas. Alguém tem alguma pergunta? Levanta a mão, quem tiver, dá um sinalzinho para o nosso irmão Alessandro. Você tem liberdade de fazer a sua pergunta. Tá, então, eu tenho ainda aqui a respeito de outra pessoa que você também conhece, que era professora das nossas crianças. Esse é o nome, mas é conhecida só como Nora. Pessoa que sempre tivemos muito carinho e respeito, como com todos. Aqui não tem discriminação. Aqui não tem discriminação. Se aqui tivesse discriminação, pelo menos eu pediria que cada um colocasse o nome no seu dízimo. Já não tem isso mesmo, para mim não... Meu irmão, eu não sei quem dá dízimo, nem quem deixa de dar, porque Jesus não me chamou para ser contador. Ele me chamou para ser pregador do Evangelho. Ele não me chamou para me preocupar com dinheiro. Ele me chamou para me preocupar com a ministração da sua palavra. Então, este lugar, eu digo para você, é terrível. Diz um sonho assim, olha, o sonho é grande, eu estou pegando só o parágrafo que fala da situação. Chegamos na igreja, que diz até que estaria em obra, olhei atrás de mim, estava a Nora, toda vestida de preto. Até aí não quer dizer nada. Um sonho que mostra alguém vestido de preto, até aí não quer dizer nada. Mas depois da sua oração, aí pode querer dizer tudo. Preto, dos pés até a cabeça, em princípio não pode não significar nada. Mas depois que você ora e o Espírito Santo fala contigo, aí tem significado. Mas você não pode tomar atitude nenhuma. Você tem que deixar Deus agir ou te orientar a agir. Esse foi um. Tem outro aqui, que também a pessoa diz que descia aqui as nossas dependências, e quando chegava lá embaixo, encontrava a mesma pessoa tirando a roupa. Tirar a roupa significa o quê? Tirar a roupa significa tanto despir-se da graça de Deus, quanto negar o ministério. Roupa também significa ministério. Quando foi esse sonho? Deixa eu ver se tem aqui. Tem. Foi no dia 1º de fevereiro de 2008. Hoje nós já estamos em quê? Já tem um bocado de tempo, né? Nunca tratei ninguém. Deus é testemunha viva e ninguém mente para ele. Nunca tratei ninguém de forma diferente. Apenas vou orando e colocando nas mãos de Deus, esperando a hora dele agir. Ele é que tem que agir. Quem pôs a pessoa lá? Fui eu ou ele? Foi ele. Se foi ele, quem tem que tirar é ele. A menos que ele me mande tirar. Mas se ele não me mandar tirar, quem tem que tirar é ele. Aqui tem... Assim, diz que tirando a roupa, e de repente já estava nua. O nu significa ausência da graça de Deus. Aqui diz outra coisa. A pessoa ia a uma mesa onde estavam algumas pessoas
E esta personagem também estava no meio do sonho ou da visão. E de repente, esta pessoa, esta aqui, se retirava em direção à rua. Quando esta pessoa se retirava em direção à rua, aí dentro da igreja, pessoas traziam, montavam uma grande mesa e colocavam coisas maravilhosas para serem servidas. Mas esta pessoa já tinha tomado o rumo da rua. Ninguém pediu para ninguém ir para a rua. Não, ninguém pediu. Quem tem ido com os próprios pés. Amém? O que eu peço nesse lugar, perante o Cristo que eu sirvo, o que eu peço é que não volte. Isso eu tenho pedido. Não volte. Né? O que vai acontecer se voltar? Eu não sei. Mas que eu tenho pedido para não voltar, eu tenho pedido. Agora, mandar sair? Não, até hoje. Aqui eu não mandei ninguém dos membros da igreja sair. Já mandei sim. Alguns patetas que vieram aqui me questionar. Camarada entra dentro da minha igreja entre aspas, né? Entra dentro da minha igreja para me questionar. Eu digo, amigo, aqui mando eu. Aí, ó, vai me questionar da porta para fora. Aqui dentro mando eu. Agora, os membros da igreja, as pessoas que estão envolvidas, eu nunca mandei ninguém embora. De forma alguma. Então, o banquete era servido, mas a pessoa já tinha tomado o rumo da rua. Eu só estou mostrando isso para que você entenda como você está num lugar terrível, que os olhos de Deus estão sobre você. Isso aqui, meu irmão, não é uma denominação batista, onde as pessoas entram e faz o que quer e fica por isso mesmo, porque não tem Deus para julgar nada. Estão falando em Deus, mas um Deus que não funciona. Né? Por aí estão fazendo o que quer nas igrejas chamadas igrejas sociais. Teve uma outra pessoa que também os mais antigos vão lembrar. Você lembra de um rapaz, um jovem, que tinha até um grande ministério na vida desse jovem, chamado Vinícius? Quem lembra desse rapaz? Né? Algumas pessoas lembram. Deus mostrou, eu tinha um carinho, Deus mostrou o ministério que tinha na vida dessa pessoa, que me fez criar um carinho por essa pessoa. Porque eu falei, esse rapaz, no caminho que ele está, ele vai ser um fenômeno. Deus ia usar esse rapaz a nível de mídias escritas. Ele ia ser um fenômeno. Nunca falei nada para ele. Cada um tem que ir caminhando. Entende? Então eu ajudava, eu orientava, já tudo porque eu sabia qual seria o objetivo de Deus na vida dele. E como eu tinha tanto carinho por ele, Deus revelou a uma irmã que este rapaz vinha tentando colocar em mim uma cauda. Cauda é símbolo de traição. Por que seria uma traição? Porque, de certa forma, eu confiava nele. Não é traição quando você não confia em alguém. A traição é quando você confia em alguém. Então, Deus, vendo a minha grande sinceridade com ele, usou alguém para dizer assim, olha, ele está tentando te colocar uma cauda. E a cauda é verde. O que é verde? Preparação, ou seja, está sendo maquinada, está sendo preparada uma traição contra você. Simplesmente eu peguei. Como é o nome daquele rei? Ezequias. Senhor, está nas tuas mãos. Isso aqui foi no dia 28 de 11 de 2007. 28 de 11 de 2007. Do 11, finalzinho do ano. Poucos dias depois, ele estava se despedindo.
saiu da igreja? Saiu nada, Deus expulsou. Todo mundo que sai da igreja diz, eu saí. Saiu nada, meu irmão. Que saiu? Deus expulsou. Deus expulsou. Prova que Deus expulsou, que eu tenho vários pedidos de gente querendo voltar para a igreja. Eu digo assim, não, meu irmão, você tomou seu caminho, segue. Não saiu, foi Deus que expulsou. Entende? Então, meu irmão, não tem esse papo de... Sabe, quando nós levamos Deus a sério, não tem jeito. E muita gente não entende a nossa dureza, é porque Deus tem tido misericórdia da gente. Ele já nos prepara antes da situação. Quando a situação acontece, acabou. Num dos últimos cultos aqui, quando eu olhei na fila das pessoas que queriam falar comigo, eu vi a irmã Noraci com uma blusa vermelha esperando na fila para falar comigo. Quando eu olhei para a blusa vermelha dela, eu disse assim, pronto, está se despedindo. E como demorou, como Deus demorou, como Deus tratou com ela. Se fosse por mim, eu já teria pedido para ela se retirar há muito tempo, porque nem as crianças não estavam mais aguentando ela. A graça foi-se completamente. Nem as crianças não estavam mais aguentando. Perder a graça de Deus, meu irmão, eu te garanto, é melhor perder a vida, porque a graça de Deus é melhor que a própria vida. Se você tiver que perder a graça de Deus, peça a Deus a morte. Eu já fiz essa oração. Senhor, se um dia eu tiver que perder a sua graça, eu quero que primeiro seja celebrado o meu velório. Amém? Se você tem entendimento, você também faz uma oração dessa. Eu estou apenas mostrando para você alguns detalhezinhos, tá?